eu vou falar sobre o maior coffee break do mundo, que está registrado lá em João 6, dos versos 1 ao 13, que diz bem assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Você muito provavelmente já deve ter escutado sobre esse milagre de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Mas tem alguns detalhes que talvez você não saiba. O primeiro é que foram relatados 2 momentos em que Jesus fez o milagre da multiplicação, para alimentar uma multidão. Esse texto que a gente acabou de ler descreve a primeira multiplicação de pães e peixes. Outro detalhe muito importante é que esse é o único milagre que é relatado nos 4 evangelhos: Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6. Agora pensa comigo. Se uma coisa aparece uma vez na Bíblia, já é digno de toda a nossa atenção. Se ela aparece 4 vezes, é para guardar no coração e é para levar para a vida toda. Quando eu leio esse texto, eu vejo que Deus não desampara aqueles que o buscam. Quando Jesus é prioridade na sua vida, ele providencia todo o resto. Jesus estava ensinando. E uma grande multidão de 5.000 homens, e isso sem contar mulheres e crianças, se reuniu para ouvi-lo. Já estava escurecendo e as pessoas não estavam preocupadas com o horário nem com a comida. A prioridade era estar com ele e ouvir os seus ensinamentos. Jesus então providenciou o alimento que eles necessitavam naquele momento. Você nunca dará um passo, ouve isso, você nunca dará um passo na direção de Deus e ele te deixará desamparado. Também não importa se o problema é muito grande. Vendo a multidão, Jesus chega para Filipe e pergunta: Como iremos alimentar tanta gente? Filipe estava com o Deus vivo ao lado dele e mesmo assim focou no tamanho do problema. O Criador do céu e da terra ao lado dele e Filipe preocupado que não tinha dinheiro suficiente para comprar pão para tanta gente. Eu sei que falando assim parece ridículo, mas eu já me vi parecido com ele 1 milhão de vezes. Outro ensinamento é: não importa se os recursos são pequenos. Como se não bastasse Filipe, depois chega André e fala: Achei um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Entende uma coisa? Quando você está com Deus, tem só uma pergunta que não tem cabimento de ser feita. E essa pergunta é: como? Você vai perguntar para Deus como ele vai fazer isso? Ele é Deus. Você pode até perguntar quando, você pode perguntar onde, você pode perguntar para quem, mas como? Ele é Deus. O que é impossível para um homem é possível para Deus. Filipe estava preocupado com o tamanho do problema. André estava preocupado com a pequenez dos recursos. No texto diz que aquele lugar era um grande gramado. Ninguém sabia o que Jesus ia fazer, mas antes de agir, Jesus pediu para que o povo se assentasse. Então, antes de ver Jesus fazer o milagre, você tem que aprender a confiar e a descansar, para então ver ele agir.
foi Jesus dizendo: relaxa, deixa comigo, porque Jesus usa aquilo que nós temos e Ele transforma em algo extraordinário. Entende uma coisa, Jesus não precisava dos 5 pães e dos 2 peixes. Ele podia fazer o céu se abrir e mandar entregar McFish com batata frita para todo mundo. Mas imagina o menino dono da comida, mesmo diante de uma multidão de 5.000 pessoas, mesmo sabendo que o que ele tinha não era nada, ele decide confiar tudo o que ele tem a Jesus. Se você está no centro dos planos de Deus, Ele transforma o seu pouco em algo extraordinário. Jesus também nos dá muito além do que necessitamos, porque a gente vê que depois de todo mundo ter comido à vontade, o texto diz que sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Isso aconteceu para que ninguém tivesse dúvida de que aquilo havia sido provisão de Deus, e não simplesmente uma matemática de distribuição de comida muito bem feita. Deus nos dá muito além do que precisamos, para entendermos que o que temos vem dele, e para que também possamos com isso abençoar outras pessoas. E quando a gente fala de recursos aqui, não limite o seu pensamento em recurso financeiro. A gente tem 4 grandes recursos. A gente tem o tempo, a gente tem o templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. A gente tem os nossos talentos e a gente tem os tesouros, que são os recursos financeiros. Então você pode não ter recursos financeiros para ajudar, mas você tem o seu tempo, você tem os seus talentos, as suas habilidades, ou você tem o seu corpo que você pode ajudar alguém, você tem saúde. Entenda que isso é uma grande riqueza que você tem e que com ela você pode abençoar muita gente, porque você entende que tudo isso que você tem não é seu, mas foi um presente de Deus, e esse presente precisa ser repartido. O maior ensinamento aqui não foi de Jesus encher a barriga de todo mundo, foi Ele ensinando a repartir. Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Deus abençoe o seu dia.